se abala. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Meu Deus, diante de tantas conversas, de tantas falácias, de tantas notícias malignas, de tantas divulgações negativas, meu Pai, às vezes a nossa carne, a nossa natureza humana, ela se acovarda, ela começa a entrar em depressão, começa a entrar em desespero, em angústia, em desassossego, às vezes até em falta de ar, às vezes até palpitação no coração, meu Pai. Mas eu quero que esta palavra, Deus, caia na minha vida, caia na vida do teu povo e caia como um remédio, como um calmante, como algo que vai acalmar o coração das tuas ovelhas. Meu Deus, eu oro, sim, em nome de Jesus, para que a paz de Deus esteja sobre tua vida e tua mente e tua casa, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu estou falando, Deus está trabalhando na minha mente, trabalhou na minha mente esses dias, em relação a um reino inabalável. Nós estamos falando sobre um reino que nós lemos lá em Hebreus, não preciso ir lá agora, nós estamos em Salmos aqui, diz que os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que eles não se abalam, mas permanecem firmes. Mas o que me chama a atenção nesse cântico de Davi, que é os salmos é cântico. O que me chama a atenção nesses cânticos de Davi é que Davi começa dizendo os que confiam, porque há pessoas que não confiam. Há pessoas que confiam na polícia, no médico, no delegado, no comandante, no governador, no prefeito, no presidente. Há pessoas que confiam na mãe, no pai, na avó, na tia, menos no Senhor. Porque esses nomes que eu acabei de falar, essas autoridades que eu acabei de falar, que as pessoas confiam, porque as pessoas podem vê-los. E quando você vê, parece que cria um grau de confiança que aquela pessoa que você está vendo vai te ajudar, vai te amparar e vai te proteger, né? Aí por isso que as pessoas confiam. O delegado falou, o juiz falou, o advogado, você vai ganhar a causa. Ela sabe que não vai ganhar nada, fica só enrolando o cara. Você vai ganhar, a causa já está ganha. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, e você continua confiando na palavra do advogado, né? Continua confiando na palavra da mãe, do pai, do médico. O cara está morrendo, não vai ficar bom, ele vai se recuperar, se Deus quiser, ó. Aí Davi está falando os que confiam no Senhor. Confiar no Senhor é confiar no que Ele disse. Confiar no Senhor é confiar no que está escrito. O apóstolo Paulo, ele escrevendo na segunda carta aos Coríntios, 4:13, ele diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Tendo, porém, 2 de Coríntios 4:13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Essa palavra, eu criei, quer dizer, eu confiei. Quando Davi fala, os que confiam, e Paulo está falando, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Paulo falou, eu criei, por isso também falei. Então, essa palavra confiar, porque Davi falou, os que confiam no Senhor é como os montes de Sião que não se abalam. O que tem a ver essa palavra não se abala? Não se abala. Ela tem a mesma conotação do que a palavra inabalável, que está escrito em Hebreus 12:28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável.
A palavra inabalável quer dizer que permanece fixo. O que permanece, a palavra inabalável quer dizer que permanece fixo. Que não se consegue abalar. Eu comecei na nossa live de manhã, sem querer, você que estava lá, a live caiu, né? Eu fui tocar aqui na tela, que sem querer desliguei o meu telefone, eu mesmo, sem querer, porque alguém fica mandando coisa, né? Fui tirar a cara da pessoa daqui, aí eu sem querer toquei no concluir, aí pum, aí parou a live. Deixa eu continuar daquele episódio que eu estava lendo em Atos. Eu vou continuar de lá já. Mas deixa eu só lhe passar essa palavra inabalável, não se consegue abalar, que não se quebra, que é resistente, que é imperturbável, que não se perturba, que é arraigado, que está excessivamente enraizado. Então, quem é inabalável, ele está resistente. Nada abala essa pessoa. Aí eu parei, aí eu fui para Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, se você estava comigo de manhã, você vai lembrar disso, né? Atos 16, a história começa do versículo 16, né? A história começa aqui, né? Mas nós não vamos começar, vamos começar logo do trauma do apóstolo Paulo. Atos 16, 21, diz assim, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão, versículo 22, levantou-se a multidão, unidas contra eles, e os pretores, quer dizer, as autoridades, rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, depois de darem-lhes muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esses, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. O que me chama a atenção aqui não é que as portas se abriram, não é que veio o terremoto. O que me chama a atenção aqui é que diante de açoites, diante de rasgaram-lhe as vestes dele, botaram ele praticamente nu na praça, bateram nele, cuspiram nele, humilharam, porque eles cuspiam muito naquela época, eles cuspiam muito na cara, batiam na cara das pessoas. Deve ter batido no rosto de Paulo, no rosto de Silas, humilharam, deve ter blasfemado um monte de blasfêmias contra ele, palavrões, deve ter falado muitos palavrões contra Silas e Paulo, né? O que eu estou falando aqui, amados, é quando você recebe um reino que não se abala. O reino que não se abala, pode vir a notícia que vê, um parente meu está morrendo no hospital. Irmãos, se Deus chamar, não tem como resolver o problema. Mas se Deus não chamar, as orações, a Bíblia diz que as orações curam o doente. Mas se Deus chamar, não tem como curar, só se Deus não chamar. Porque às vezes a pessoa se abate com uma enfermidade, aí as orações vai lá e cura. E alguns que Deus está querendo levar para o seu reino e não tem como resolver o problema. A batalha é ganha sempre por Deus. Quando alguém é retirado da terra, não é que a pessoa que orou ou a pessoa que foi estava na vida desgraçada, nada disso. É porque se chega um momento de Deus chamar, Deus sempre ganha, né? Nessa batalha não tem como perder, Deus não perde nunca.
A gente pode orar, pode fazer o que quiser. Por isso que eu sempre oro, seja feita a vontade de Deus. E a maioria das orações que nós estamos fazendo, graças a Deus, Deus está respondendo com saúde a vida das pessoas que estão pedindo as orações dos santos, né? Paulo estava aqui num conflito terrível. Num momento ele poderia entrar em depressão. Ele poderia entrar num choro profundo, porque às vezes quando nós lemos assim as histórias, essas histórias, nós imaginamos que esses personagens aqui são robôs. É igual quando você chama o polícia para te socorrer, ou o bombeiro. Às vezes a gente esquece que aquele bombeiro, aquele polícia, eles são gentes. Ou o médico, quando vai, a gente pensa que aquelas pessoas não são gente, elas são gente. Então Paulo era um ser humano que estava passando um momento que para sua natureza terrena, para sua carne, se ele tivesse 100% na carne, ele estaria com a sua vida totalmente desajustada, totalmente abalada. Aí é que está a diferença de quem recebeu um reino aqui dentro. Quando Jesus fala, eu deixo a minha paz eu vos dou. Então, é aqui dentro. É você, mesmo diante da tempestade, você fala assim, Deus, se Ele quiser, Ele me livra dessa tempestade. Ele é poderoso para acalmar essa tempestade. Ele me livra. Ele já fez isso no passado. Ele já foi generoso no passado com muitos. Se Deus... Então a pessoa, ela descansa. Ela não entra em parafusos. Ela não fica perturbada. Porque o reino de Deus em nós, como Paulo disse aos Hebreus 4, 9, diz, resta um descanso. O reino de Deus passou a viver em nós para descansar um pouco a nossa vida. Davi falava, por que você está abatida, minha alma? Por que você está abatida desse jeito? Espera em Deus. Espera em Deus. Porque às vezes a nossa ansiedade de humano, porque nós somos ser humano, eu fico ansioso, claro, amado. Tu acha que Paulo, nessa situação aqui, ele também não teve um momento de vontade de gritar e de dizer, Deus, por que eu estou passando por isso? Eu sou um teu servo. Eu sou um homem escolhido pelo Senhor. Por que eu estou vivendo isto? Por que eu estou passando esse momento difícil na minha vida? Por que eu estou apanhando? O que eu fiz para merecer isso? Às vezes a gente não fala isso. O que eu fiz para merecer? O que eu fiz para merecer tudo isso? O que eu fiz? Por quê? Eu não mereço. Sabe? Tem duas posições que nós podemos escolher. Ou uma ou outra. Ou confiar e fazer como Paulo e Silas fizeram. Eu disse até agora de manhã, que os historiadores, as pessoas que fazem estudos, pesquisas sobre os acontecimentos, as datas, as horas que aconteceu, que se passou isto aqui, segundo eles, Paulo foi preso por volta das 19 horas, das 7 horas da noite, 19 horas, para as 20 horas. E ele diz quando foi, versículo 25, que diz quando deu por volta da meia-noite. Então ele esperou da meia-noite e ele começou a orar e a cantar. Agora, amados, o que a gente vai fazer diante desse caos? Vai ficar em casa chorando, brigando com o marido, brigando com os filhos, reclamando, dando soco na parede, xingando o governador, xingando o prefeito, xingando o presidente, falando que todo mundo é um bando incompetente, se fosse eu, é assim? Todo mundo quer ser, todo mundo tem um pouco de presidente, todo mundo tem um pouco de governador, todo mundo tem um pouco de tudo, Sempre todo mundo é melhor do que aqueles que estão lá. Mas a gente tem outra posição. A gente podemos escolher outra parte dessa história. Paulo preferiu não questionar a situação. Paulo preferiu falar com Deus e cantar louvores a Deus.
Paulo preferiu cantar louvores. Paulo preferiu, ele escolheu cantar. Ele escolheu cantar. Ele escolheu orar. Ele escolheu. Diz que ele, Silas, e diz que os outros, diz que os companheiros de prisão não foram na deles, não. Por que não foram, pastor? Não foram. Porque eles não tinham dentro deles. Aí é que está a diferença. A diferença de quem tem o reino dentro, de quem não tem reino nenhum. A decisão que nós vamos tomar em relação a, não é só a isto, mas a todas as coisas que se passarem na nossa vida, porque a nossa vida vai ter sempre surpresa. Nós somos surpreendidos pelo caos, nós somos surpreendidos pela más notícia, somos surpreendidos por uma enfermidade, por uma morte, por um divórcio, por uma separação, por uma traição, por um abandono, por gente que diz que te amava e depois fala mal de você. E isto causa um prejuízo tremendo na vida de uma pessoa se não tiver com sua vida firme em Deus. Depois de tudo isso que está se passando, muita gente vai ter problemas terríveis de enfermidade. Enquanto outros não vão sentir absolutamente nada. Muita gente vai ter problema de pânico, de medo. Os consultórios de psiquiatra, de psicólogos vão ficar hiperlotados. Já estão. Porque muitos preferem dar mais crédito para acreditar na palavra do homem do que na palavra de Deus. Muitos preferem mais se jogar nos braços do homem e confiar no homem do que confiar em Deus. Paulo preferiu confiar em Deus. Ele falou: Silas, eu não vou ficar reclamando. Se você quiser reclamar, isso aí é problema seu, mas eu não vou. E Paulo deve ter começado a orar: Senhor, tu és meu pastor e nada vai me faltar. Aí Silas, vou nessa também. O anjo do Senhor ao redor daqueles que o temem a Deus. E os outros que estavam lá? É assim que acontece na igreja de Deus, aqui no século 21. Muitos estão escondidos, reclamando, murmurando, questionando, espraguejando, falando coisas que nem sabem o que estão falando, e outros estão preferindo ir louvar, e cantar, e adorar, em render graças ao Senhor. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não adianta nós recitarmos o versículo se essa confiança não estiver aqui dentro. Vai ser apenas um versículo recitado. Posso adorar o versículo, mas ele não tem nenhum valor de vida para mim. O valor, eu disse essa manhã, todos os dias nós somos testados. Ou você se abala, ou você não se abala. As notícias chegam em forma de te abalar, para te testar, porque nós estamos passando por testes. Eu passo desde que nasci. E depois que recebi a Cristo na minha vida, muito mais. É testes em cima de testes. Então, que esta pequena palavra, logo mais nós vamos continuar caminhando aqui, lá no Ministério Restituição, tá bom? Então, que você tenha aí uma tarde abençoada, uma tarde de glória. Eu declaro prosperidade na sua vida, prosperidade na sua mente, saúde na vida do Mateus, Deus no controle da vida dele, Deus no controle da vida de todos. Eu oro também pelo pastor que alguém me falou que está internado também. Eu oro por ele também, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro pela tua família, por você, pelo teu corpo, pela tua mente, que tu tenhas Deus acima de tudo e acima de todos, tá bom? Deus acima de tudo e acima de todos, tá bom? Você tem aí uma tarde abençoada. Agora eu estou saindo daqui, estou indo comprar algumas coisas lá, copinho, papel toalha, para lá, para levar para o ministério. Estou caminhando para lá, tá bom? Fique na paz. Se você tiver acesso livre para chegar lá hoje, eu vou estar lá junto com a minha esposa, tá bom? Fique na paz, a paz de Deus para todos vocês. Um beijo para todos.
Ficam todos na paz de Cristo. Tenham uma tarde abençoada. Fiquem na paz. Graça e paz.